Começando agora mais um Pode Ser Brilhante, o episódio de hoje com duas mulheres incríveis e, por que não falar, brilhantes. A primeira convidada, Helena Brochado. Muito obrigado por ter aceito o convite. E quem é Helena Brochado? Fala pra nós, que eu tô louco pra saber. Bora lá, Márcio. Eu que te agradeço a oportunidade de estar com vocês hoje aqui, trabalhando e dividindo um pouco do nosso conhecimento. Quero agradecer também a Karen, que estávamos aqui tentando, né, aquecendo os motores. Aquecendo os motores. Bom, a Helena é uma pessoa que é apaixonada pela vida, né, que acredita que o propósito é o que faz a gente realmente ir atrás daquilo que a gente quer. Sou do interior, a minha família, por parte de pai, é de Santana do Livramento, da parte da minha mãe é de Santa Vitória do Palmar. Sou psicóloga, nunca trabalhei com área clínica, sempre fui apaixonada por empresas, por organizações, então eu digo que eu sempre tive um grande pacientão, que eram as organizações. Fui executiva de RH por mais de 20 anos e faz 8 anos que eu tenho a consultoria chamada Com Propósito, justamente pela intencionalidade que o propósito tem na nossa vida. E foi o que nos uniu, né? Exatamente. O propósito do Mentes Brilhantes com eu pensei assim, desenvolvimento de líderes, né? De times, de lideranças, de pessoas, de negócios, tem tudo a ver com a gente. Obrigada. E do outro lado, Karen, uma das meninas aí que mais vende imóveis de luxo em Porto Alegre. Quem é a Karen? Conta pra nós. Prazer aqui estar com a Helena, estar contigo. Obrigada pelo convite, fico lisonjeada de estar aqui. E vai ser muito legal o nosso debate, já começou, né? Uhum. Então, eu sou corretora de imóveis atualmente, né? Atualmente, ótimo, né? Faz 10 anos já, praticamente, que eu estou no mercado imobiliário de alto padrão, aqui em Porto Alegre, atuando. Mas a minha formação é em Direito, eu advoguei 13 anos, eu sou do interior também, sou de Pelotas, sou pelotense, e só atuei como advogada na minha região, como corretora de imóveis, como atuante no mercado de alto padrão imobiliários aqui na região de Porto Alegre. E Porto Alegre bombando hoje? Como é que estão? Porto Alegre é um nicho, um mercado muito bom para trabalhar o alto padrão, né? E nós somos muito tradicionais, nós somos muito bairristas, de fato, e o mercado está bombando, principalmente lançamentos. E eu estou muito feliz de estar aqui, sou muito realizada na minha profissão atual, fiz essa transição de carreira também, né, faz esse tempo, faz quase 10 anos, e me realizei como corretora de imóveis, me realizei com vendas. E trabalhar com imóveis de luxo e alto padrão, imagino a exigência que se tem, né, Helena? Imagina tu trabalhar com clientes exigentes que querem, enfim, seja para investimento ou para uso próprio, a régua vai lá em cima, né? Então vocês, mulheres, cada vez mais ocupando esses cargos de liderança importantes, de gestão. Muito bacana poder compartilhar com vocês. E começando aqui um programa que vai pegar fogo, Helena. Bora! Essa semana a gente teve um tema, né, bastante importante, um posicionamento de um CEO de uma grande empresa de educação empreendedora, né, que gerou uma polêmica no mercado, viralizou. E aí, Helena, o que tu me conta sobre isso? Mulheres em cargos de liderança. Tu que trabalha com esse desenvolvimento, com pessoas todos os dias, qual é a tua opinião sobre o que aconteceu essa semana? Eu acredito que a gente tem que pagar o preço das escolhas que a gente tem. E cada escolha pressupõe uma renúncia. Então, acho que quando o Thales colocou o comentário dele, talvez ele tenha sido um pouco ingênuo na forma de ter colocado. Mas sim, quando a gente ocupa um cargo de gestão, e aí eu acho que independente da empresa ser grande ou ser pequena, quando a gente opta por isso, sendo homem ou mulher, tem todo um arcabouço de responsabilidade que vem junto. Não é só um salário maior, né, um PPR diferente. Não, é uma responsabilidade que a gente passa a ser um representante institucional do negócio. E isso custa um preço, né? Então, realmente, a gente acaba tendo que ficar um pouco mais no trabalho. A gente precisa lembrar que o tempo inteiro a nossa vida volta-se também para o negócio. Eu, desde que comecei com a consultoria, tinha uma amiga minha que dizia: ai, que coisa boa tu tá trabalhando com consultoria, agora tu é dona do teu tempo. Eu disse, romantizando, né? Se eu não tivesse cliente, talvez eu fosse dona do meu tempo. Mas quando a gente tem cliente, também, né? Trabalha final de semana, tem que atender o teu cliente. A gente trabalha mais, né? A gente tem a disponibilidade, né, diferente para poder, por exemplo, estar com os filhos ou estar com a família, porém tu estás deixando de trabalhar. Então não é que tu vá trabalhar menos, né? Muito pelo contrário. É que aí a gestão do tempo está na tua mão, né? Exato, então acho que é isso aí que às vezes, da forma como ele colocou, talvez tenha assustado, mas eu acredito que tem que deixar claro que sim, quando eu faço essa escolha, sendo homem ou mulher, eu vou ter que abrir mão de um tempo para dar conta daquilo que eu quero. E aí eu acho que vem a importância realmente do nosso propósito, né? O que a gente quer na nossa vida? Até onde eu quero chegar?
Dependendo do meu cargo, eu vou ter que pagar um preço mais alto ou mais baixo. E a gente, às vezes, vive num mundo que a gente tem... O certo é crescer, o certo é olhar para nova posição. Será? O certo é querer estar nessa posição, né? Exato. A mulher precisa querer ser uma CEO, precisa querer alcançar. E não necessariamente, né? A gente tem que estar numa posição de CEO de uma grande empresa, como ele falou, de uma grande firma. Tu pode ser empreendedora, tu pode ter o teu negócio, tu pode ter o micro... A liberdade de escolha, A liberdade de escolha, exatamente. E acho que uma outra condição, Karen, não sei se tu já teve essa sensação, mas é de também se dar o direito de estar satisfeito com o que se tem. E não é que eu deixe de ser ambicioso ou ambiciosa, é eu poder dizer assim, poxa vida, cheguei até aqui, a gente estava mexendo antes, né, do pode ser brilhante, mas pode ser ou será que eu já sou? E se eu já sou, que bom que a gente possa também se reconhecer, se permitir brilhar, né? Dar um beijo no ombro e abandonar aquela síndrome da impostora que muitas vezes faz com que a gente não se dê o direito de ocupar uma posição. Abraçar o merecimento. Exato. Né? A gente muitas vezes foi ensinada, a mulher, a não aceitar esse posicionamento, essa condição. Aí te elogiam e diz assim, é capaz. Não se sentir suficiente, né? Se entender como falta, não, como eu, você, uma CEO, ou sempre se colocar numa posição inferior, né? De não em relação somente aos homens, né? Mas de capacidade mesmo. É uma humildade exagerada. E aí vem nos elogiam, né? Ai, nossa, que legal isso que você fizeste, como tá bonita, ou que entrega maravilhosa. Diz, capaz, imagina. Gente, capaz, imagina, não, a gente se esforçou, a gente estudou, a gente se qualificou para poder estar aqui. Então, que bom, sim, a entrega foi maravilhosa e eu mereço esse reconhecimento. Então, a gente também poder se dar o direito de dizer, não é que vai dar certo, talvez já tenha dado certo. Já tenha dado isso certo. É maravilhoso. É muito legal. E a tua opinião, Karen, sobre o posicionamento do Thales? Tu acha que ele foi correto? Tu acha que ele em algum momento deixou de comunicar algo e a falha foi mais na comunicação do que o pensamento dele? A falha, o primeiro ponto é o ambiente, né, de rede social, de internet, a posição dele, né, do Thales, né, enquanto CEO de uma grande firma. E o que representa, né, a fala dele, porque ele é um influenciador, né? Ele forma empreendedores, né? E empreendedoras, né? Então ele tem os cursos e muitas empreendedoras participam dos treinamentos, das mentorias dele. Então acho que foi muito essa questão do ambiente, também da cultura hoje em dia de cancelamento e isso aflorou pautas, né? Que a gente sabe sensíveis. O meu entendimento pessoal, né, da fala dele foi uma fala pessoal, uma opinião pessoal. O Thales é uma pessoa conservadora, né, de posicionamento conservador, e ele declarou uma opinião pessoal. Então todo mundo tem direito de ter opinião, né? Então nesse ponto eu defendo. Tá ficando chato isso, na verdade, né? Chato. Porque assim, tu não pode mais expressar o que tu gosta ou o que tu não gosta, porque parece que todas as pessoas têm o direito de te julgar. Né? De te julgar e de acabar contigo também. De acabar contigo. E como houve, né, para muitos, o cancelamento, né? Tanto que houve todo o movimento da empresa, né, de ele não ocupar mais esse cargo e tal. Então, assim, ele não teve a opção de expressar a sua opinião e foi julgado por isso, né? E eu não acho, e por mais que muitas pessoas, todos não, mas enfim, muitas pessoas entendam o que ele falou, como nós, e de fato, pela posição dele, né, a fala dele ficou indigesta, né, e trouxe um foco para essas pautas feministas que nós temos, que são importantes. Ele conseguiu, inclusive, reunir, né, todas as bandeiras feministas, não feministas, empoderadas. CEOs, né, mulheres CEOs. Então foi pauta bem bacana essa semana, essa discussão. E o que a gente está aqui não é polemizando, pelo contrário. Eu, inclusive, consegui entender qual era a intenção dele com o que ele falou. Mas eu, por exemplo, entendendo que eu não gostaria de ter uma mulher CEO, eu sei que ela vai me dividir e eu não posso romantizar essa questão, que legal, tem uma mulher CEO, eu sei que ela vai me dividir com pautas da empresa, que ela vai estar em casa. Márcio, então, quando tu fala que tu não gostaria de ser casado com uma mulher CEO. Eu não estou dizendo que ela não tem condições. Eu não estou dizendo. É que é importante assim, ó, eu acho bacana tu ter posicionamento. Eu acho que ele se posicionou, talvez da forma errada, ou ele deixou uma lacuna em aberto ali que não poderia, pelo cargo que ele ocupa. Sim.
Mas eu, na posição dele, eu concordo que eu não gostaria de ter uma mulher CEO, porque eu sei que o cargo de CEO realmente é uma cadeira que abraça muitos problemas, é uma demanda de energia gigante, de tempo gigante, e não são 8 horas dia, são 16, são 20 muitas vezes, tu coloca a cabeça no travesseiro e tu não para de trabalhar, a cabeça fica ainda maquinando. Então eu vou estar sendo dividido com essas demandas. Eu entendo isso porque eu ocupo esse cargo, embora não seja uma grande empresa ainda, mas a gente vem tracionando para chegar nesse momento, e eu sei que se isso acontecer da outra ponta da minha parceira, imagina, vai ter uma dificuldade em algum momento. Por mais que eu acredite sim que a mulher tem total condições, inclusive mais do que os homens. Mas quando tu diz que tu não gostaria de ser casado com uma mulher CEO, tu te refere não a uma mulher que não trabalhe ou que não seja empreendedora. Não, que ocupe esse cargo com tantas responsabilidades. Exatamente. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Ele trouxe uma palavra que foi para mim o que mais me chocou, que era a masculinização da mulher a ocupar um cargo assim. Então, eu queria entrar nesse assunto com vocês. Será que toda mulher que ocupa uma posição poderosa, seja de CEO, seja de presidente, seja, né, de um país, enfim, ela tem que necessariamente ainda se masculinizar? Não, acho que esse foi o erro. Esse foi o ponto. Essa é a questão. Esse foi o ponto. Quando tu começa a justificar e a colocar, para mim foi o que doeu, sabe? Eu digo, poxa vida, eu conheço muitas CEOs, a gente na Compropósito temos muitos clientes que as mulheres são as que realmente estão com a batuta da empresa na mão, e elas são extremamente femininas. Unha feita, roupa bonita, maquiada. Joia, estão aí essas mulheres brilhantes, né? Olha aí. Cheia de brilhos. Nossas convidadas brilhantes. Né? A porcina. E, então, acho que já foi a época. A entrada da mulher no mercado de trabalho foi uma entrada em que a gente realmente precisou se masculinizar. Mulher boa é aquela que trabalha que nem homem. Mulher boa é aquela que se veste que nem homem. E a gente teve que abrir mão do nosso feminismo, da nossa sensibilidade, do nosso carinho, do nosso cuidado, inclusive com os filhos, com o marido, com tudo. Só que eu acho que hoje, e aí entrando assim bastante no que eu venho trabalhando, a gente nota que as empresas cada vez mais estão se dando conta da importância da emoção dentro da empresa. Da sensibilidade, da inteligência emocional, que são soft skills que nós mulheres já temos chipadas. Naturalmente. Por quê? Porque na caverna lá, quando a gente vivia na caverna, enquanto os homens iam para caça, nós ficávamos na matilha cuidando, conversando, entendendo o não dito, né? A comunicação não verbal. Gerindo os conflitos. Que é coisa mais importante do que isso? E cada vez mais este formato de gestão é necessário para as organizações, seja para o cargo de CEO, seja para o cargo de diretoria, seja para o cargo auxiliar de alguma coisa, porque relacionamento faz a diferença. Então, quando a gente coloca masculinizar, acho que esse foi o ponto, né? Aí que foi talvez a palavra mal colocado. Mal colocado. E quando a gente ocupa um cargo desta posição, eu tenho que saber a responsabilidade das minhas palavras. Senão eu fico até ingênuo de usar palavras que talvez não vão cair bem. Então a gente precisa ter esse cuidado, independente de ser homem, mulher, né, de como eu vou estar colocando isso para os meus colaboradores, para uma reunião, de qualquer forma, como que vai impactar o clima organizacional, como que vai impactar na motivação das pessoas a minha fala. E aí entrando mais agora na questão de entender do desenvolvimento humano mesmo, né, dos sistemas, né, e dos papéis, né, porque ali é o Thales CEO de uma empresa, então dentro de um sistema de liderança, né? Então entendendo esse papel desse sistema de liderança, esse posicionamento dele realmente, e quando ele fala a palavra masculinizar, eu acho que aí ficou uma grande brecha. Né? E, assim, como se fosse um cargo masculino, né? Exato. Tipo, mas, em resumo é isso. E ao fim e ao cabo porque historicamente os cargos, enfim, foram desenhados para homens. Né? A inserção das mulheres no mercado de trabalho, por exemplo, eu li recentemente que mulheres não podiam ser corretoras de imóveis até 1958. Já faz um tempo, mas é recente. Então, a gente tem que pensar assim, que o mercado foi desenhado para homens. E aí teve essa primeira fase, que como a Helena estava colocando, de inserção das mulheres no mercado,
como um formato masculino, a mulher se comportando. Mas a gente não vive mais nisso, né? Acho que já ultrapassamos esse... já ultrapassamos, porque inicialmente era isso, a mulher não podia... tudo era frescura, a mulher não podia ter... E eu vejo esse movimento, sabe, Karen, assim, conversando com a Madu Bordache, que é uma grande amiga, participou do nosso evento aqui também, da conferência Mentes Brilhantes, e ela trouxe assim, Márcio, sabe que, assim, na vida real, o que acontecia há um tempo atrás... E isso vem diminuindo cada vez mais, é os jantares, por exemplo, de casais. Os homens vão para um lado, vão falar o quê? Vão cuidar do churrasco, da carne, mas estão falando de negócios, né? O tempo todo, e aí, como é que tá o negócio? Teu investimento, e o carro, tu conseguiu vender, tu trocou... É sempre esse o assunto dos homens. E das mulheres, há bem pouco tempo atrás, quando elas faziam, né, parte desse jantar, elas estavam no outro lado, né, falando da babá, falando da escola do filho, falando da diarista, enfim, elas não falavam de negócios. E esse movimento tem aumentado das mulheres falando de negócios também, né? Então, assim, essa questão dessa barreira que ao longo do tempo, sim, foi mais masculina, mas eu acredito que não é mais, e cada vez mais com esses movimentos nossos, do dia a dia, né? Mulheres, falem mais de negócios, né? Queiram saber sobre negócios, né? E o Mentes Brilhantes, ele é um termômetro para isso. Porque 51% do nosso público é masculino. Mas eu vou te dizer que 49% sendo feminino é um crescimento enorme. Mas é muito equilibrado. Né? É um crescimento enorme, porque há pouco tempo atrás a gente não tinha isso. Então, mulheres querendo se desenvolver, querendo se capacitar, melhorar suas habilidades. Bom, tu trabalha com isso, né, Helena? Então, assim, eu tenho certeza que tu vê e tu vive isso no teu dia a dia, né? Da mulherada cada vez mais buscando, né, essa capacitação, esse desenvolvimento, melhorar suas habilidades. Como que tem sido esse teu olhar como treinadora, né, e vendo esse time, sim, essa mulherada cada vez mais afim, com sede de liderança, com sede de vitória? A mulherada está vindo com tudo, a mulherada está se capacitando, a gente vê se destacando, e em termos de quantidade de anos de estudo, as mulheres já ultrapassaram os homens em termos de qualificação. Por quê? Porque a gente precisa, ou precisava, ter maior qualificação para ter um nível de equiparação na entrada, ou, enfim, numa promoção. E as mulheres, realmente, assim, quando a gente vai para um churrasco, quando a gente vai para uma festa, ainda fica separado os homens falando de negócio, as mulheres falando de outra coisa, mas cada vez mais, como tu disseste, a gente vem aos trazendo... poucos está sendo inserido, né? Exato. Outro dia eu estava no happy hour e com as amigas, e a gente estava falando sobre orçamento doméstico, né? E aí já entrando um pouco com o negócio. Como é que é na casa de vocês? Uma dizia, lá em casa é meio a meio. A outra dizia, não, eu ganho mais que o meu marido, então eu pago 70% da minha casa e ele paga 30%, o que também já começa a aparecer muito as mulheres ganhando mais que os homens, e tá tudo bem. E aí teve uma amiga nossa que disse, gurias, eu sou bem Amélia, lá em casa ele paga tudo, eu não trabalho e eu sou feliz. E que bom também. Ela se permite, pronto, acabou, ponto, né? E não julgar, porque o julgamento ele afasta. Então, se ela quer ser Amélia, ótimo. Se a outra quer pagar 70%, ótimo. Se a outra vai pagar meio a meio, ótimo. Se eu quero ser CEO, ótimo. E que bom, eu acho que essa é a questão da gente poder estar ocupando o cargo que a gente quer. E esse inclusive a escolha de não ocupar cargo nenhum de liderança e ser a líder da sua casa, e tá tudo certo, tá tudo ótimo. Exato. Né? E aí eu estava organizando uma palestra e eu não tinha o nome da palestra, que era justamente pro Outubro Rosa. E aí a palestra ficou Mulher Sim, Amélia Se Eu Quiser, em função dessa minha amiga. Agora eu tô mudando o nome da palestra. Vai se chamar Mulher Sim, CEO, Se Eu Quiser. O que vocês acham? Achei ótimo também. Boa. Vamos atualizar. Atualizar, porque as coisas têm que ser atualizadas. Então agora eu tô com a Mulher Sim, CEO, Se Eu Quiser. Que tal? Boa, maravilha. E tudo em São Paulo, Minas Gerais, fronteiras, rompendo todas elas. Sabe que eu tenho muito claro assim onde é que a gente quer chegar com propósito, enquanto consultoria. E então a gente sempre no início do ano coloca o que a gente quer fazer de meta. E ao escrever a meta, ao poder dividir com as pessoas, porque eu não acredito naquilo, se quer chegar longe, fica quietinho, não conta pra ninguém. Não, eu acho que a gente tem que contar os nossos sonhos, a gente tem que contaminar as pessoas com eles, influenciar. E se eu fico quietinha, ninguém sabe. E realmente, poder atuar no Brasil, ser uma consultoria que é diferenciada na capacitação das pessoas, ser uma palestrante, que é outra coisa que eu tenho paixão, que é estar no palco com um monte de gente. Se eu não contar para as pessoas que isso me faz bem, se eu não que é o que te motiva, que te move, não vai acontecer. Então eu preciso de pessoas que me ajudem, que me apoiem, que queiram estar comigo. Então, sim, estamos acontecendo, eu estou muito contente. E isso não significa que eu também não esteja cuidando da minha casa.
né? Eu acho que a gente só tem que lembrar que a gente precisa ter uma rede de apoio. Talvez eu sozinha não vou conseguir, eu tenho certeza, mas eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho uma mãe que me apoia, eu tenho uma sogra sensacional que acabou de me ligar antes da gente entrar, tem gente que trabalha comigo. Então, acho que a gente tem que lembrar que nós não estamos sozinhos. Quando a gente tem uma rede que nos apoia, que nos ajuda, e também conversar com a nossa família do que nos faz feliz. As crianças têm que entender que o trabalho faz parte da nossa vida e que eu estou contente ao estar fazendo isso. Hoje, não é um fardo, né? Não é um fardo. Não é um fardo. Porque senão, também se eu digo para as crianças, eu vou para a guerra, eu vou para a luta, eu vou para a batalha, eles dizem assim, mas fica em casa. Eu tenho que trabalhar. Eu vou tirar as antas da frente. As crianças também começam a ter uma relação negativa com o trabalho. Sem dúvida. Então, hoje, quando eu estava vindo para cá, o meu filho me perguntou, onde é que tu vai, mamãe? Eu digo, filho, eu vou gravar um podcast. Ele tem 8 anos. O que é isso, mamãe? Eu digo, a mamãe vai ser entrevistada. Tu vai aparecer na televisão? Sim, meu filho, vou falar sobre o meu trabalho, o quanto eu gosto, vou falar em ti. Então, João, beijão pra ti. Coisa linda. E é isso, a gente tem que... Vou ter que dar um beijo pro Theo Manda beijo. E eu faço isso também, né? Eu costumo falar pro Theo o quanto eu sou importante no meu trabalho, o quanto eu sou boa no meu trabalho. Eu falo pra ele o quanto eu gosto de fazer o que eu faço. Né? Às vezes a gente não tá muito motivado, mas mesmo assim a gente fala, porque é isso, essa ideia que eu quero passar pra ele, que a gente tem que, né, ter prazer no que faz e não é, eu tenho que trabalhar, eu estou te deixando na escola. Por que, mamãe, que eu tenho que ir de manhã para a escola e de tarde também? Se o meu coleguinha, se o fulaninho fica em casa, eu também queria ficar em casa, ele fala, né, um turno, né, porque meu filho vai no turno inverso. E eu falo porque a mamãe tem que trabalhar, porque a mamãe é importante no que ela faz. A mamãe vende as casas para as pessoas, a mamãe... enfim, eu tento dar um contexto lúdico para ele e mostrar que eu realmente preciso estar onde eu estou e eu gosto, né? Então, assim, né, filho, tu vai estar na escola, tu vai estar aprendendo e a mamãe vai estar trabalhando, né? Então, essa ideia também que eu tento passar para o Theo. Theo, alemão. Né? E tu sabe que, falando sobre propósito, que foi, né, o que realmente nos ligou e nos conectou, o Mentes Brilhantes acho que é isso, assim, sabe? Eu venho de 23 anos empreendendo com entretenimento. Então, assim, fazendo shows, fazendo feiras, Natal Luz de Gramado, Expo Inter, grandes eventos municipais. E quando veio pandemia, Helena, tipo, vem aquele baque. Foi o primeiro segmento que parou, né? Tu sabe, por conta das palestras e tal. Voltou. O último que voltou. E aí eu penso assim, e agora? E se vir outra pandemia, né? Porque o show, o evento, ele é supérfluo, é a última coisa que a pessoa vai fazer. E aí a gente começa a olhar, eu começo a olhar para meu propósito pessoal. E aí, assim, o que eu poderia fazer para realmente eu ter um propósito que antes, para mim, propósito era uma coisa distante, assim, era de prosperidade, de ganhar dinheiro, muito ligado ao dinheiro, né? E o que eu posso fazer mais para as outras pessoas? Eu sempre gostei, informalmente nos bastidores, de ajudar amigos, de dar uma direção, sabe? Márcio, o que tu acha disso? Não, faz isso que eu acho que vai ser legal e tal. Eu sempre fui procurado para isso. E aí eu aproveitei a pandemia, que foi um dos piores momentos da minha vida, para me autoconhecer e mudar a rota do meu transatlântico, eu brinco assim, né? E olhar muito mais para o propósito. E tem coisas que não tem preço, né? Por exemplo, no final da última conferência tinha 3.500 pessoas, a gente impactou muitas pessoas, Jorge Gerdau no palco, Thiago Brunet no palco, tava incrível, a Karen foi no evento. Eu participei, e vou participar do próximo. Com certeza. E aí tu recebeu os feedbacks das pessoas, tipo assim, o quanto aquilo foi importante para mim, Márcio. Eu cheguei no evento totalmente desmotivado ou desmotivada com o meu negócio, nossa, uma injeção de ânimo, eu consegui entender o pensamento do Jorge Gerdau, que ele trouxe para nós um insight muito importante e tal, mas a mensagem mais importante das, sei lá, das 1.000 e poucas que eu recebi foi do meu filho, obrigado por ser meu pai, porque ele estava lá e ele viu as pessoas, tipo, emocionadas e conectadas e entendendo, puxa, que legal isso, né? Então, o propósito, ele traz essas coisas para nós no dia a dia, né? De ter um filho que entende o quanto é importante tu criar a possibilidade de uma pessoa de ter não só uma casa, mas um lar, né? No teu trabalho de desenvolver as pessoas para que elas possam ter prosperidade, não necessariamente ligado ao dinheiro, mas ligado ao poder de escolha de estar onde quiser estar, né? De poder fazer uma viagem ou de poder estar no pátio de casa tomando um chimarrão com o parceiro, com a família, as crianças brincando na volta. A prosperidade é isso, né? É sobre tu ter o poder de escolha de fazer o que tu quer, né? E não te limitar por uma falta de condição. E para mim aquela mensagem dele, né? Obrigado por ser meu pai, pagou a conta, sabe? Porque a gente, né, é isso que a gente faz, né? E quando a gente descobre que o servir
é tão importante, né, na tua vida, do quanto tu pensar só em ti, né? Eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter mais prosperidade. Isso é bacana, mas quando tu entende que vai muito além, o degrau é lá em cima, e aí de legado, né, o que tu vai deixar? E se a gente partir amanhã, como é que as pessoas vão lembrar de ti, né? Aí tu começa a fazer esse autoconhecimento, assim, saindo um pouco da Helena, da Karen, do Márcio, nós somos, e olhando para nós como uma terceira pessoa, né? Se tu partir hoje, como é que as pessoas vão lembrar de ti? Né? E que legal a gente poder se orgulhar do que a gente tem, né, tem feito e vem fazendo e quer fazer ainda mais, né? Porque a gente quer ainda mais longe. O que fica a partir disso tudo? E a tua fala vindo de um homem falando do filho em relação ao seu trabalho. Maravilhoso. Maravilhoso. Que bom os homens também poderem usufruir do carinho do filho, de um feedback e poder dizer isso porque e ter também... essa sensibilidade, né, Helena? Porque isso é uma coisa esperada da mulher, né? E não nem sempre do homem. Então, que legal poder falar isso de uma forma tranquila, que talvez as gerações anteriores, os pais não beijavam os filhos, dizer que amava, talvez fosse só no último dia de vida. Então, isso também acho que foi um aprendizado, um legado feminino nessa troca que há entre o masculino e o feminino, que é maravilhosa. Que bom que a gente pôde aprender com vocês a ter mais foco, a ter mais competição, a ter um olhar mais do negócio. E que bom que vocês também estão abertos a trazer mais a sensibilidade, a poder se conectar mais com as pessoas, a ter aquela escuta ativa, a poder trazer a emoção para o dia a dia, inclusive com a família. E eu acho que é isso que importa, sabe? A gente poder olhar para o futuro. Retornando à questão do crescimento, acho que sim, a gente quer crescer e sim, que bom se a gente puder ter esses feedbacks aí, como tu está trazendo, né, dos nossos filhos, admirando o que a gente faz e a gente poder traduzir para eles, que isso também nos deixa feliz, assim como brincar com eles também é muito claro, bom. Claro, com certeza. Não é ou. Isso, é. E o que a gente estava falando antes nos bastidores, que essa dificuldade de gestão de tempo, né, com as crianças, com a vida pessoal e a profissional, também é uma questão masculina, não é só feminina, né? Então se fala muito nisso, né, da mulher, da questão da gerência do tempo, né, das profissionais mulheres, em gerir o seu tempo, dividir entre a família, entre relacionamentos e viagem, networking e o trabalho propriamente dito. Só que isso é muito... pode falar, pode entender. Não, eu lembrei agora de uma coisa. Olha que horror. Uma empresa, um diretor, estava na reunião e disse, olha, eu preciso ir porque a minha esposa... porque eu tenho que acompanhar a ecografia. O CEO olhou para ele e disse, eu não sabia que tu estavas grávido. Né? Então, a gente ainda vê isso até entre os homens. Olhar para o teu diretor que está indo... Eu tenho que ir porque eu não sabia que tu estava... Ainda existe, gente, hoje. E a gente precisa ajudar essas organizações a dizer que temos uma vida lá fora, sendo homem, sendo mulher, sendo o que quiser. E me choca ainda isso, sabe? Choca, né? Choca porque é uma questão importante, né? Enfim, o acompanhamento, né, da gestação do filho de ambos, né, da mulher e do homem. Mas a gente tem que... Eu vou trazer uma polêmica aqui. Traga. Tá? Uma polêmica. A mulher, né, com a vida biológica dela, ela tem essa questão da TPM, ela tem a gestação. Como que tu enxerga isso? Depois essa pergunta vai para ti. Como que tu enxerga isso? Esse período, por exemplo, da mulher de gestação, ela obviamente vai ficar um período afastada da empresa. Ela perde isso? O homem leva uma vantagem sobre isso? Como que tu enxerga? Porque eu já trouxe esse assunto com algumas mulheres e que o homem tem na minha visão, o homem tem uma vantagem sobre isso, sim. Né? Uma vantagem hormonal. Mas muitas vezes isso é visto, não, tu tá pensando com uma cabeça masculina, machista e tal. Eu disse, não, gente, o homem tem essa vantagem porque a mulher, querendo ou não, quando ela entra, por exemplo, nesse período de gestação, ela vai se dedicar para aquilo. Então, profissionalmente, eu acredito que sim. Agora, e aí? O que tu me diz? E aí eu acho que as empresas, inclusive, estão contratando mulheres grávidas, coisa que nunca acontecia. A maioria das empresas contrata? Claro que não, mas já temos empresas contratando. As minhas 2 licenças maternidade foram períodos de transição de carreira, tá? Uma por escolha minha, que eu viajava muito quando eu trabalhava na NET, que hoje é claro, eu era gerente regional, então eu não conseguia me imaginar amamentando e viajando na frequência que eu tinha de viagens. O meu propósito durante a gestação mudou. Eu queria continuar sendo uma executiva e também ser mãe. E naquela função, talvez outra mulher conseguisse. Eu não conseguia me imaginar fazendo as 2 coisas. Então, eu pedi demissão,
não para deixar de trabalhar, mas para trabalhar numa empresa que a matriz era aqui em Porto Alegre, então eu não tinha tantas viagens, consegui amamentar minha filha 1 ano e 3 meses, fui para uma empresa maravilhosa que eu cresci, tarará. Então acho que foi bom. Já na questão da licença maternidade do João, na volta da licença maternidade eu fui demitida. E a gente sempre acha que essa demissão nunca vai acontecer num cargo executivo, né, em que a gente já está respondendo para o CEO do negócio. E aconteceu e foi muito dolorido. Então, assim, o quanto a licença maternidade ou essa questão toda da gestação atrapalha, eu acho que atrapalha a carreira, sim, cada vez menos. E agora... Mas a questão mais é a régua, assim. Tu acha que por a mulher ter essa questão da gestação, ela perde em algum momento pro homem, no sentido de performance? Ela perde. Porque ela tem ali X semanas que ela vai estar dedicada à gestação, né, ao parto, enfim, a tudo que envolve isso. Tem a gestação, tem o parto, tem a amamentação, tem a criança que depois fica doente, a gente se sente culpado se não for levar no pediatra. E normalmente a mulher é a responsável, né? Tá, vamos lá, então impacta sim. Impacta. Okay. Impacta, tanto impacta, acho que a gente não consegue ter o mesmo tempo de dedicação. Agora, a gente também tem que se organizar nesse processo todo. Quero ter um filho, quero. Como é que eu vou fazer a organização disso tudo? Acho que tudo vai disso. Também buscar uma rede de apoio. Estratégico. Agora, planejamento estratégico. Agora, quem vai ter, planejamento, né? quem vai ter que amamentar, se quiser, vai ser tu. Não tem como, né, outra pessoa amamentar. O peito é teu. Sim. Não. Então, isso a gente tem que cuidar. E eu lembro a primeira vez que eu não fui na pediatra. Eu tinha uma reunião do comitê executivo da empresa e eu cheguei muito triste na reunião. E aí eu disse para um amigo meu, eu disse, tô chateada hoje. Ele disse, por quê? Eu disse, porque é a primeira consulta da minha filha que eu não vou. E ele disse, quem que vai levar? Eu digo, meu marido. Ele disse, vai ser a melhor consulta do teu marido com a pediatra. Ele vai poder perguntar tudo que tu não deixa ele perguntar. Então, acho que também entra um espaço nosso de querer dar conta de tudo, de achar que a gente é insubstituível, de achar que a gente não pode delegar. A gente pode. A gente pode delegar, a gente pode pedir ajuda. Agora sim, eu acho que em termos de carreira tem um preço a ser pago. É verdade. Então, trazendo um pouco assim da minha realidade, eu vim de uma carreira, né, na área jurídica, eu era advogada, e eu tive meu filho enquanto advogada ainda, e tive licença maternidade, então eu tive toda aquela estrutura que a gente tem de garantias, né, de licença maternidade, e pude curtir, né, sem a preocupação, né, de não ter o salário, essas questões, né, de não ter as minhas comissões garantidas. Só que antes de engravidar, eu já tinha feito um planejamento de transição de carreira. Uhum. E a minha transição de carreira, o que foi a motivação foi justamente ter filhos, né, e uma organização familiar. Aí é que vem o ponto. Não era uma organização somente minha como profissional, mas da minha família, naquele momento, como seria a nossa organização dali para frente, com uma criança ou mais de uma criança. E veio sabendo que viriam mais responsabilidades. Enfim. Exato, e demandas diferentes, né? E aí eu queria amamentar, eu queria vivenciar a minha maternidade. Então, de novo, tudo a gente entra na questão de escolhas, né? E a minha escolha era realmente ser mãe, me dedicar no primeiro ano de vida, nos primeiros 6 meses, coisa que eu não me possibilitaria o meu cargo, né? Na época eu era advogada e também era gerente de equipe. Então, eu tinha responsabilidades, horários e um horário rígido de trabalho, né? De horas de trabalho. E então, eu fiz esse planejamento, eu fiz a minha licença maternidade, cumpri as férias e eu me exonerei, né? Então, eu pedi para sair, né? Deixei a minha carreira e eu já tinha me organizado para começar uma carreira do zero de corretora de imóveis, né? E a motivação foi a questão, né, da maternidade. Só que a questão é a seguinte, é óbvio que depois, e eu sabia que isso ia acontecer, depois de fazer essa transição, eu passei a trabalhar mais. Não é que eu deixei né? Não é que eu trabalhei menos, porém eu tinha a gestão do meu tempo. Essa que é a questão. Então, eu podia levar meu filho nas consultas, acompanhar, só que o pai também podia, porque o pai já era autônomo. Então, eu quis me tornar autônoma. Essa que é a questão. Uhum. Eu quis sair de uma empresa, um escritório grande que eu trabalhava, então, né, tem esse contexto do que a gente está trazendo aqui, e para ser autônoma.
E sendo autônoma, sendo CEO da minha própria vida, digamos assim, eu tive mais responsabilidades, mas eu tinha essa flexibilidade, digamos assim, para poder acompanhar a liberdade de escolha, né? A liberdade de escolher a primeira infância do meu filho. E foi bem complicado, não foi fácil, não tem como a gente ficar dizendo não, então aí agora eu tinha tempo para... Não era assim, né? Mas eu tinha uma flexibilidade sem me sentir culpada, daí vem a culpa. Porque a mulher, ela tende a acumular funções. Não é, então eu sou a CEO, mas então em casa eu não... É o que a Helena falou, não é ou, né? Sempre... Tu é CEO e mãe e esposa e amiga e isso e aquilo. Tu não deixa as outras funções. Tu tem que continuar tendo aquele papel social das vizinhas, porque as vizinhas, né, vamos se reunir, mas só a Karen que não participa de... Acontece, tá? Mas, Karen, eu trouxe muito a questão da culpa. Vocês sabem o que é a culpa? A culpa é quando a gente começa a sentir que a gente está se afastando do nosso propósito. Então, eu tenho muita sensibilidade para quando a culpa começa a aparecer dentro de mim. De que propósito que eu estou me afastando para estar me sentindo culpada? Então, quando eu vou fazer alguma coisa em que eu tenho que me afastar de algumas coisas e eu tenho culpa, eu digo, por quê? Eu estou me afastando de algo que eu queria ou eu estou me aproximando de algo que eu quero? Então, ter esse diálogo interno, até para a gente poder se livrar de uma culpa que não é minha. É uma culpa que talvez me coloque... Das nossas crenças, né? Tipo, tem que ser assim, mas por quê? Porque sempre foi assim, mas por que sempre foi assim? Né? Será que aquilo realmente tem que fazer parte de mim? Ou não é fardos que tu tem que realmente abandonar por um propósito muito maior, acho que é, né? Isso, então da gente poder se libertar um pouco, e não falando só de maternidade, de vários momentos, assim, devia estar na academia, eu devia estar aqui, sabe? Não, o que eu estou fazendo aqui agora? Está me aproximando de onde eu quero ou não? Se está me aproximando, deixa essa culpa embora, vai curtir o teu momento e faz tudo melhor. E um exemplo, e isso a gente tem que autotrabalhar, isso acontece aí com homens e com mulheres, não é a questão de feminismo ou não. Mas assim, pô, tu vai numa academia às vezes, um exemplo, 14 horas, pô, é horário de estar trabalhando, 14 horas tu não pode... Mas se tu tá trabalhando até 11 da noite, ou seja, tu tá compensando aquilo e aquele é o momento que tu te deu a liberdade, né? De treinar no horário de treinar no horário que, tipo, vai ter menos pessoas na academia, sim. Enfim. É bom ter isso, mas isso traz pra nós o quê? Não, 14 horas, as pessoas vão me ver aqui. Aí, então, quando eu que vim, né, de uma carreira onde eu trabalhava em horário comercial, necessariamente no horário comercial, e quando eu me tornei uma autônoma e cheguei nesse momento também, né, de ser até melhor para mim, eu treinar ali no meio da tarde, num horário que não tem... Que não é um horário nobre para tu não é horário nobre para eu atender o cliente, enfim, eu realmente me sentia culpada, né? Eu me enxergava nessa assim, nossa, sabe, o que vão me enxergar? Se algum cliente me ver aqui, eu vou dizer que eu não tô nem trabalhando. Né? A gente demora um pouquinho para se libertar dessa culpa. Eu a segunda-feira de manhã. Segunda-feira de manhã é meu turno de herdeira, é o momento que eu jogo beach tênis, é o momento que eu vou no super, é o momento que eu faço a minha unha, é o momento que eu me arrumo para a semana. Tipo, 11 horas ainda dou uma olhadinha para ver quais são os projetos que eu vou ter ao longo da semana. Então, segunda de manhã é um horário que, via de regra, eu não tenho palestra para dar, porque poucos eventos são numa segunda-feira de manhã, não tenho treinamento. Então, é o horário que eu coloquei para mim. E como tem sido bom. E eu me trabalhei, porque no início tinha culpa, mas como que segunda-feira tá todo mundo começando aí, acabou meu mau humor de domingo de noite. Né, a minha segunda tá ótima. Ressignificou. Ressignifiquei. Né? Porque a segunda-feira eu gostei, eu acho que eu vou adotar. Não, porque outra coisa pra gente poder adotar também, que tu disseste, a questão da TPM, né? Gente, TPM, homem tem muito mais TPM que mulher, vocês sabiam disso? Não. Me conta. Olha, eu ia brincar, porque se o Márcio perguntasse qual é a desvantagem, qual é a grande desafio de ser mulher, se ele fizesse essa pergunta, eu ia dizer hormônios. Eu iria dizer, existem. Porque eu concordo, agora eu quero ouvir a tua eu tô TPM masculino, ó. TPM masculino. Conta pra nós, Helena. Vamos lá. Gente, TPM não é tensão pré-menstrual, é tempo pra mim. E nisso vocês são infinitamente melhor do que a gente. Eles conseguem jogar futebol. Eles enchem os dois sem times. Culpa. E tem umas criaturas sentadas no banco esperando a hora de jogar e não tem culpa, não tem nada. E aquilo é prioridade. A gente vai marcar um happy hour, a culpa vem, não consigo ir, é o filho que eu tenho que pegar. Mas o filho, mas é que eu tenho tal tarefa. Sempre vai ter uma prioridade na frente. O outro. E quando que a gente olha pra nós? Então, eu me pergunto muito assim, sabe? Quando eu digo um sim pro outro, tem um não pra mim? Se tem esse não pra mim, é um não que eu quero me dar?
Porque a gente, quantas vezes vai abrindo mão de si e bota mais uma coisinha na agenda para o outro, e bota mais uma coisinha na agenda para o outro. E cada vez que eu tô abrindo disso, eu tô tirando coisas que para mim são importantes. E aí não é ser egoísta. Ou melhor, é ser egoísta sim, porque eu só vou conseguir estar bem, organizada, tudo se eu também tiver os meus TPMs, meus tempos para mim. E isso eu comecei a observar com meu marido, que também tinha os compromissos dele. Eu digo, mas, né? Quem sabe? Não, Helena, isso é o que eu preciso fazer. Tipo, também tá certo. Ele, porque no início eu tinha ciúmes. Chega a dar raiva. Raiva? Eu digo, como assim ciúme, vai né? pro poker? Como inveja. assim vai não sei o quê? Eu digo, não, peraí. Ele tá certo, eu tô errado. Eu comecei a ver, é o TPM. Então, vocês, parabéns. E hoje eu tenho meu TPM, meu tempo para mim. E eu dou graças a Deus a vocês, que são exemplos disso tudo que a gente tem que aprender e também se priorizar. Boa, legal, viu? Tu ressignificou a TPM também. Tempo para mim. Mas falando de hormônios, realmente tem essa questão, né, de gestação, enfim, de desafios que a mulher tem, né, em função orgânica. É fato, não, a gente vai entrar nessa discussão que é muito profunda. Mas também isso traz uma sensibilidade para a mulher, traz, por exemplo, na minha profissão e na área de vendas, é importante a gente ver mulheres se destacando de fato. Não estou falando em igualdade, a gente sabe que a gente está ainda num processo de ter essa igualdade de fato, mas a gente vê mulheres se destacando, principalmente na área de vendas, no meu setor, que é alto padrão, na área de alto padrão, de luxo. Existe essa questão da sensibilidade, né, da conexão. Mulheres fazem conexões profundas. Elas têm uma empatia nata também, nós temos, então os hormônios também trabalham a nosso favor. Também isso, e usá-los a favor, né? Tu falou agora um ponto importante, eu quero trazer aqui, da área de vendas. O próximo evento do Mentes Brilhantes, Helena, vai ser uma imersão de vendas de alto impacto. E a gente já viu que o que as empresas querem, né? O que as pessoas querem, ter mais prosperidade, ter mais resultado. E a gente sabe que vendas mexe direto no bolso, né, no resultado das empresas. É o coração pulsante. Então, optamos no dia 6 de novembro trazer para Porto Alegre as maiores referências de vendas do Brasil. Vem aí Caio Carneiro, Joel J, Thiago Concer. E eu quero fazer um convite para te participar conosco no palco do Mentes Brilhantes. Isso aí. Karen junto! Isso aí. A Karen vai estar lá com a gente também, porque, enfim, é um mercado de alto padrão, uma régua, né, lá em cima, de exigência dela, de entender realmente o que ela está fazendo, porque teve uma febre ali, tipo, tu não sabe o que fazer, vira corretor, né? Mas assim como entrou, saiu vários, porque eles foram beber da fonte, não é tão fácil assim. É difícil. Mas eu não quero perder o fio da meada, tá? Fala da venda. Tu tem uma palestra, um treinamento que fala sobre Harvard. Como é que é isso? E que primeiro eu quero saber se tu aceita o convite para estar junto com essas feras, né? As maiores referências do Brasil que a gente tem hoje, a gente está trazendo para Porto Alegre, e entendendo que o Araújo Viana cabe 3.500 pessoas, a gente já sabe que vai ser a maior imersão de vendas do Brasil, porque pelo público e pela qualidade dos palestrantes. E aí, o que tu me diz? Topa essa? Eu vou ver a minha agenda. Vamos ver se eu tenho um TPM nesse dia. Claro que eu topo. Ai, coisa boa. E o que a gente pode esperar? E mulheres no palco. Mulheres no palco, olha só. É isso aí. E a gente tem uma grande dificuldade, viu? Porque quando a gente... E em vários outros momentos, inclusive algumas pessoas da minha relação pessoal, Márcio, a gente está vendo aí os palestrantes e tal, cadê as mulheres, né? Exatamente. Há essa cobrança. Não, há essa cobrança e há falta de mulheres. E vamos lá. Muitas mulheres se colocam à disposição para participar, e quando a gente fala, olha, beleza, vamos então fazer, vamos construir aqui, vai ser dia tal para 3.500 pessoas. Ah, não. Então eu não estou preparada para isso. Viu? Né? Que a gente estava falando. Então, eu conhecendo um pouquinho do poder, né, real e verdadeiro dessa mulher aqui, eu pensei, vou fazer o convite para ela ao vivo. Podia ter me avisado antes, assim, para estar mais tranquila. E eu tenho certeza que ela vai topar, porque, enfim, ela está acostumada a isso, né? E a gente quer, Helena, além do teu conteúdo, né, trabalho incrível que tu vem fazendo, que tu inspire cada vez outras mulheres a também fazer isso, né? Porque, assim, a gente tem 49% do nosso público feminino. Então, assim, é
mulher precisa estar representada. E eu acho que tu é a pessoa certa para estar lá. Eu também acho. Obrigada, estarei lá com muita honra e podendo representar a mulherada. Gente, assim, vocês E o sabem... tema de vendas. O tema de O que vendas. tu pode puxar para nós dizendo assim, Bora o lá. que as pessoas vão descobrir, o que elas vão entender, o que elas vão aprender a partir do teu conhecimento de Harvard e tudo mais. Então, eu fiz um curso lá pela CMI em terceiro, e o método de Harvard, eu vou trazer a palestra, negociação inspirado pelo método de Harvard, e é negociações com a vida, porque a gente não negocia só, um processo de venda é o tempo inteiro. Eu negocio com meu marido, eu negocio com meus filhos, eu negocio com meu cliente, eu negocio com meu gestor, eu negocio com a minha equipe. Então, a metodologia de Harvard, ela traz muita importância do relacionamento, da comunicação, da gente poder realmente escutar qual a necessidade da pessoa, que às vezes ela não tem a clareza, ela sabe o que ela quer, mas ela não sabe como que ela pode fazer para chegar até Isso lá. é meu dia a dia. E aí tem uma máxima, né? Vende o que ela quer, entrega o que ela precisa. Que é gerar Né? opções, que com certeza, né, Karen, um cliente chega para ti querendo um imóvel, bom, a gente vai ter que, isso é importante, qual outro, gerar opções para que o cliente também Conduzir qual que será melhor. Então a gente Esse é o nunca papel. vai para um fechamento sem gerar opção, sem poder escutar. Então é sobre isso tudo que a gente vai estar trazendo. E para a mulherada, acho que é importante também a gente reconhecer a questão dos hormônios, que era o que tu tinhas dito, porque quando a gente começa a entrar no climatério, a gente tem a mudança novamente dos hormônios. E a testosterona, que na mulher já é muito pequenininha, diminui ainda mais. E, gente, a testosterona é o hormônio do protagonismo, é o hormônio do vai lá e faz, é o hormônio essencial para a questão comercial, para a questão de vendas. Sem E é dúvida. justamente na idade em que a mulher está galgando uma posição de CEO, de diretoria, que é lá nos 45, que acaba entrando no climatério com a mudança hormonal. Então, gente, quer crescer, quer vender, quer se desenvolver, cuida também do teu Da hormônio, saúde, mulherada, né? da nossa saúde, sem porque dúvida. isso tem tudo a ver com a nossa agressividade comercial, com a nossa condição de se sentir empoderada para poder chegar no resultado que quer, porque venda é isso, é a gente conseguir conduzir, influenciar, e eu só vou conseguir isso tudo se eu também tiver isso dentro de mim, se eu me achar na condição de, senão não acontece. No Conecta Imob do ano passado, foi dado um encontro nacional, né, do mercado imobiliário, foi trazido um dado que 74%, tem a pesquisa, agora eu vou lembrar o nome da empresa da pesquisa, mas 74% das corretoras de imóveis mulheres, né, então falando da minha área, mas a gente pode Sim. também daqui a pouco espelhar isso para a área de vendas, 74% das mulheres têm entre 40 e 51 anos. É muita gente, é muita mulher nessa faixa etária. E isso tem muito a ver com a questão da transição de carreira. Como tu falou, por exemplo, na área de vendas no geral, e obviamente como corretor de imóveis, a área imobiliária, não é uma área primária, não é um setor primário. As pessoas vêm, a maioria dos corretores de imóveis, né, vêm de outras áreas, são formados ou tiveram carreiras, né, como advogado, como médico, como eu conheço de tudo, gente. Arquiteto, engenheiro. Então, normalmente a pessoa vem de uma outra área. Já vem com uma bagagem. Já vem com uma bagagem profissional, né? E faz essa transição de carreira. E por quê, né? Por que faz essa transição? Claro, dinheiro, né? Porque a área de vendas ela é muito promissora. E principalmente pela flexibilidade, pela possibilidade de crescimento. Eu acho que essa fase da vida da mulher, né, a partir dos 40 anos, conectando com tudo que a gente falou, com questão hormonal, com questão familiar, com gestão do seu tempo, acho que vem a calhar a gente trabalhar com vendas e poder crescer e ser a CEO, né, da sua própria empresa, ser autônoma. Sim. O Daniel Pink tem um livro que eu adoro, que é Todos Nós Somos Vendedores. E a gente tem que acreditar nisso. O tempo inteiro a gente está vendendo. Tu tá negociando, tá vendendo, a tua imagem, tudo. E o homem tem, às vezes, isso mais desenvolvido. E a gente é certeza. mais tímida, mas não sei o quê. A gente tem que gostar de vender coisa boa, porque a gente vai vender um adoro. projeto, a gente tem que vender uma ideia, a gente tem que... Se vender. Se vender. E que coisa bem boa poder fazer isso. Não precisa ter vergonha da gente poder usar essa ferramenta, usar essa influência a nosso favor e a favor do negócio, enfim, e para isso tem metodologia, a gente tem que se qualificar. Sim, para chegar por lá. muito tempo, né, o mercado, as pessoas, enfim, a sociedade via isso, né, tipo assim, tu não tem profissão, vai vender alguma coisa, né,
Tu não sabe o que fazer, vai vender alguma coisa, enfim. Então o vendedor por muito tempo estava dentro desse cesto, assim, né? Dentro desse balaio. E o que a gente vê a partir do momento que as pessoas buscaram cada vez mais capacitação, desenvolvimento, é um crescimento gigantesco de ferramentas, de técnicas, de método de vendas. Então, assim, deixou de ser uma questão usada como um dom, né? Eu sou vendedor nato, eu tenho o dom de vendas. Ok, é bom. Ajuda. Mas se tu tiver o dom e buscar a técnica, e o Thiago Concer trouxe para nós no evento Vendas 360 que a gente fez em março, uma coisa muito bacana, assim, me apresenta um vendedor que estuda tanto quanto um médico e eu vou estar te apresentando um milionário. Esse cara é milionário. Por quê? Porque o vendedor ele não pode se acomodar e dizer eu sou bom em vendas se ele não estuda, né? Então, assim, se o médico tem que estudar para se tornar um bom médico, o vendedor também tem que estudar para se tornar um bom vendedor. E se tu botar os dois equilibrados, o vendedor talvez, e não quero errar essa conta, mas vai estar ganhando muito mais do que o médico. Porque as possibilidades para eles são... Aquele estereótipo de vendedor que a gente tem antigo. Tem uma oportunidade para você. Até porque o Isso médico não às vezes existe mais, né? é Não super tem- técnico e talvez tenha um pouco de dificuldade até de se desafiar na Venda venda. é técnica. Outra coisa que eu quero falar pra mulherada, as mulheres ganham menos. Sim, ganham menos. Por quê? Por quê? Então, eu fui executiva de RH, entrevistei muita mulher, entrevistei muito homem. A mulher ganha menos no mercado de trabalho porque a gente negocia menos que os homens. Para si. Pra si, pro seu salário. Né? Porque uma mulher pode. As Negocia mulheres têm poder O homem diz que não tá bom assim, tem que ser assado, eu quero mais esses benefícios, Márcio, é senão o para mim homem- não vale a pena, não o faz homem sentido. vem com uma lista, inclusive. Olha só, esse salário eu não consigo, porque eu tenho que pagar isso, isso, isso e aquilo. Então, assim, eu adorei a vaga, mas eu quero te agradecer, porque só que eu não consigo equilibrar o que eu preciso dentro de casa. A mulher, ela diz sim. E então, estão começando a negociar mais, mas de novo, trazendo para a questão da negociação, trazendo para a questão da venda, a gente precisa acreditar na nossa entrega e na diferença que a gente faz para o negócio, para o dia a dia, para onde a gente estiver, para que quando eu estiver numa mesa de compras ou num processo de negociação, sim, eu vou negociar de igual para igual. Saber o seu valor. Mas Parte é daí, né? óbvio. Parte daí, né? Numa mesa de negociação ou de seleção e tal, saber o quanto tu vai estar agregando e trazendo de resultado para essa empresa, porque eu sempre parti do princípio que o salário só é caro no momento que tu não entrega resultado, né? O teu salário pode ser de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil e ser um salário barato, porque tu entrega para a empresa, tu traz resultado para a empresa. Então, se a gente tiver essa percepção, não é o salário do mercado. É o quanto tu, enquanto indivíduo, enquanto homem, enquanto mulher, traz de resultado para essa Mas eu empresa. tenho que acreditar que eu trago esse resultado. Com certeza. Senão eu até trago, mas não me permito me dar o direito de ter essa consciência. Com certeza. Então, sim, todos Sim. nós somos vendedores e a gente precisa acreditar nisso, desenvolver essa habilidade para conseguir Sabe chegar quem onde eu a gente gosto quer. de trazer como exemplo de vendas? Os religiosos, por exemplo. Né? Eu já falei algumas vezes sobre isso, porque eles acreditam fielmente naquilo que eles fazem. Né? Eles têm uma comunidade, então eles criaram uma comunidade que compra aquelas ideias, né? E eles têm um grande manual que é a Bíblia. Né? Então, assim, olha só os 3 pilares de vendas que eles usam para um negócio, né? Que é a questão da religião. E cada vez mais a gente vê milenar, né? Esse processo. Então, assim, tu entender o teu negócio e tu acreditar, ou seja, eles têm a fé. Né? Eles têm a comunidade que são os fiéis. Né? Cada vez mais tu criar não só clientes, mas uma comunidade que compra os teus produtos, que está dentro do teu ecossistema, que tu alimenta, que se apoia, que tu abastece com conteúdo, que tu alimenta ele todos os dias com isso, e no final do dia tu tem um manual, né, que diz o que tu tem que fazer para que a venda aconteça, ou seja, para que as pessoas comprem a tua ideia, né, e estejam junto contigo. Então, acho que quando a gente fala em modelar, né, acho que é um bom case de modelar, né, olhar e trazer isso para o teu negócio, né, criar a tua comunidade, acreditar realmente que o teu produto é bom e realmente ele tem que ser bom. Que faz diferença para as pessoas, né? E ter processos, né? Ter um manual, tipo assim, se tu sair amanhã da empresa, ter alguém que vai entender o processo e vai fazer exatamente, né, aquilo, não como tu fazia, porque daí tem essência, tem DNA, tem feeling, tem um monte de coisa, mas o processo ser muito claro, né? Como o script, o que deve ser feito, como deve ser feito e por que deve ser feito. E com isso outra quebra de paradigmas, porque a gente precisa ser disciplinado e o vendedor antigo, ele não era disciplinado. Era no aquela dom, pessoa, era no xalalá. canta mulher, não sei o quê. Gente, vendedor hoje não pode mais cantar mulher, não é por questão de feminismo ou não, é porque
Não rola, não é por aí, não vai ser desse jeito que a gente vai conseguir fechar um Eu acho que a questão das rotinas é muito importante. Método, né? processo, disciplina, horário para acordar, olhar a lista de pessoas que tu tem que entrar em contato. Como que é cantar mulher? Cantar mulher? Cantar mulher. Como que é? Que não pode mais. Como não pode mais chegar para a mulher e dizer assim, o que a gente pode fazer para resolver não, imagina. Imagina, mas até em pouco tempo atrás mas pode cantar isso. mulher não num processo de venda. Não, tu falou do processo de venda. Tá bom. Tá, tu falou do processo de venda. Tá. Okay. Subiu, não sei o que, pode, né? Enfim, adoro quando meu marido me dá uma cantada. Mas eu acho que a gente também poder olhar isso, que mudou o processo, a disciplina é essencial, eu preciso saber o que eu já bati de meta, o que está faltando, fazer de trás para frente, como é que eu vou ter que ajustar a minha meta para que eu consiga chegar no final do mês com a meta batida. Então, isso tudo é metodologia, eu tenho que baixar a cabeça e calcular, eu tenho que baixar a cabeça e entender do meu cliente, do meu segmento. O mais difícil em vendas é a constância, né? Então, a gente agora está falando de vendas, né? A gente mudou o assunto, mas é muito importante. Porque eu acho que falando então do nosso assunto, que é as pautas femininas, muitas mulheres estão tendo mais oportunidade de trabalho, mais igualdade, né, nessa área de vendas, na questão também de poder trabalhar online, né, das redes sociais. Então eu vejo muito isso, as mulheres se destacando profissionalmente, tendo oportunidades que não teriam se não fosse, né, essa questão de trabalhar online, de poder gerir seu tempo, de poder se mostrar, de poder se desenvolver. E então em vendas a questão é a rotina, a dificuldade. Rotina e entender a resiliência, né? Porque tu sabe que num processo de vendas tu vai receber mais nãos do que sims, né? E entender isso, que um não significa que acabou por ali, ou seja, tu tem que continuar te desenvolvendo, daqui a pouco aquele produto não era para aquele cliente, né? E aquele cliente não era para aquele produto. E que bom que não vendeu para aquele cliente, porque vendeu o produto errado, dá uma trabalheira depois para consertar. Sim. Então, assim, saber que é isso, tu vai receber mais não do que sims e tu tem que estar sempre se desenvolvendo, sempre se capacitando. E às vezes a gente tem certeza que vai fechar alguma coisa e recebe aquele não, e na sequência a gente já tem uma outra reunião, que é uma outra venda que a gente tem que fazer, então essa resiliência é deixar aquele não lá. Eu tomo muito chimarrão, né? Digo, tá bom. Não baixar a energia, Vou tomar meu chimarrão aqui, que é o meu elixir da força, e bora lá, porque é outra venda, outro momento, e eu tenho que entrar com a energia alta para poder me conectar com aquele cliente, para poder trazer aquela necessidade, aquele desejo, porque a venda gera desejo. Venda é uma cachaça. É isso aí. Muito bom. Então, a nossa próxima imersão, né, teremos no palco, Helena Brochado. E o bacana, serão 8 horas de imersão. Como é que vai ser? Isso aí, vão ser 8 horas de imersão, começando às 14 horas, indo até às 22. Uau! Joel J, Caio Carneiro, Thiago Concer, Helena Brochado e outras pessoas no palco compartilhando aí conhecimento, insights, ferramentas e métodos, que é muito importante. A imersão Mentes Brilhantes é diferente da conferência. A conferência é um evento muito mais inspiracional, né? Traz as pessoas para compartilhar conhecimento. A imersão, que é no dia 11 de novembro, vai trazer ferramenta, vai trazer método. Tu vai ter que desenhar, tu vai ter que, né, escrever, tu vai ter que te desenvolver realmente, e todas as ferramentas que tu pode levar para tua empresa e deve levar para tua empresa, mas de fácil aplicação, que tu tenha replicar. Exatamente, que tu a tenha imersão vai ser dia 6 de novembro. 6 de novembro. E aí tem uma coisa muito bacana. Não, dia 11, dia 6 de novembro. 6 do 11. 6 do 11. Quando a gente trouxe a ideia da imersão, aí veio assim, lá no escritório do Mentes Brilhantes. Agora um papo, né, de time. Agora um papo na cozinha, um papo de time, assim. Gente, seguinte, ó, não vai ser conferência, vai ser uma imersão. Vendas não é só inspiração, vendas tem que ter técnica, tem que ter método. Então a gente está trazendo as maiores referências, o Caio Carneiro, o Joel J, a Helena vai estar conosco, vai estar o Thiago Concer. Então, assim, é um grande workshop, né? E as pessoas querem cada vez mais se desenvolver. Tá, mas como que vai ser, Márcio? Em vez de começar às 19 horas, como é a conferência, vai começar às 14 horas. Por quê? Para a gente ter mais tempo, né, para aplicar, para desenvolver as pessoas realmente que tenha uma transformação, que elas saiam do ponto A e a gente consiga trazer para um novo patamar, para o ponto B. Aí veio a objeção. Márcio, mas 14 horas numa quarta-feira, o meu cliente lá não vai conseguir. E eu disse assim, se o teu cliente não consegue sair da empresa às 14 horas para se desenvolver, ele é o cara que mais tem que estar lá. Ah, mas o ingresso quanto que vai ser? Ah, vai ser tanto. Mas será que não é muito caro? Se ele não tem isso para pagar por um ingresso, ele é a pessoa que mais tem que estar lá para aprender a ganhar dinheiro, porque tem alguma coisa errada. Então, assim, 2 pontos importantes da objeção. Se tu não tem tempo para poder deixar a empresa por algumas horas, para te capacitar e buscar teu desenvolvimento, tu é a pessoa que mais tem que estar lá. Tu deve ser a primeira pessoa a chegar, né?
E a mesma coisa do dinheiro, né? A gente vai lançar agora a carga de ingresso e tal. O caro é aquilo que não te traz resultado. E eu duvido que com esse time que a gente tem, né, de referências, a gente não vai gerar realmente uma transformação e fazer tu bater meta, fazer alcançar resultados e te levar realmente para um novo patamar. Tu falaste uma coisa muito importante. O pior inimigo da aprendizagem é o tempo. E as pessoas, se eu não tiver tempo para aprender alguma coisa, como é que eu vou conseguir introjetar, colocar para dentro de mim? Então, sim, gente, tempo e mais. As vezes que eu mais cresci profissionalmente foram as vezes que eu mais investi em mim, em tempo e em conhecimento. Tempo o quê? Para fazer terapia, para poder ler, para poder me qualificar. E em conhecimento de curso, de poder, assim, botar a coisa para dentro. Eu preciso de tempo, eu preciso parar. Eu preciso depois, inclusive, depois do encontro, fazer um período de processamento de tudo isso que eu aprendi. Sim. Como é que eu traduzo? Eu penso muito assim, né? O que eu faço com o que eu sei? Porque saber... E aí é o lance da sabedoria, né? Porque assim, tu pode... E aí eu trago um exemplo assim, que eu gosto muito, que é quantas vezes a gente já viu um professor sair da universidade com um carro popular e o aluno sair com um carro importado. E muitas vezes por quê? Porque não é só tu ter o conhecimento, é tu saber aplicá-lo, né? Então a sabedoria é aplicar na tua vida o conhecimento que tu tem. Mais ou menos isso, né? Porque senão tu fica com conhecimento pra ti e aí tu faz o que com ele? E eu acho que daí esse encontro, da forma como vocês estão colocando assim, com exercício, uma carga horária maior, é sensacional, porque ele vai dar ferramenta, mas depois eu preciso sair com esse tema de casa, que é como que eu vou traduzir, aplicar no meu dia a dia esse meu conhecimento, porque isso é o que faz a diferença. Não é o que eu penso, não é o que eu sei, é o que eu faço com o conhecimento que tu tem. Isso é demais. E um outro insight que é importante trazer, não só o conhecimento que a gente traz, aplicar as técnicas, mas o networking que a gente adquire nesses encontros, tanto na imersão, né, nos dois formatos. Sim. É muito produtivo, né? Isso também traz resultado. E vai ter um momento, tá? A imersão, ela tem esse momento de conexão e de networking. Eu comecei a participar, né, não só do Mentes Brilhantes, mas outras imersões, enfim, em outros eventos de venda, e não só na minha área imobiliária. Isso é importante, a gente se conectar, né, com outras áreas. Foi pelo networking, e isso me trouxe resultados efetivos. Eu fui picado por esse mosquito, assim, que nem diz Einstein, né? Uma mente que se expande jamais volta para o estado original. Então, assim, quanto mais conhecimento tu tem, mais tu vai querer fazer, mais tu vai querer servir, mais tu vai querer transbordar, né? É o que a gente faz muito de transbordar conhecimento para que as pessoas possam cada vez mais prosperar. Acho que todo mundo quer isso, né? O que tu quer, o que tu mais deseja na vida? Ser feliz. E o que é ser feliz? Tu ter o poder de escolha, de estar onde tu quiser estar, com as pessoas que tu quiser estar. Realizando sonhos que a gente tem. Sonhos, eu tenho certeza seja qual for. Que esse encontro ele não pode ser brilhante, ele será brilhante. Ele já é brilhante. Então, gente, fazer o convite para vocês, dia 6 de novembro, no Araújo Viana, em Porto Alegre, mais de 3.500 empresários, empresárias, empreendedores e empreendedoras buscando, né, esse conhecimento, compartilhando de ideias, insights e criando também, por que não, novas oportunidades de negócios. Teremos a Helena lá no palco conosco. Vai ser um prazer. Muito obrigada, Vó. Vai ser um prazer te ouvir também. Isso aí, inspirando. Vamos escolher uma roupa bem bonita. Vamos trazer o nosso lado feminino. Vamos estar no palco com conteúdo, com condições assim de poder agregar, influenciar as pessoas. E também muito feminina. Eu acho que são as duas coisas, é o E, não é o mas. É isso aí. Inspirando outras mulheres e compartilhando muito conhecimento. Adorei. Gente, obrigada. Muito prazer estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. E deixa um recado final então para nossa audiência aí, o teu @ também para quem quiser te seguir lá nas redes sociais. Então, o meu @ é Helena Brochado Oficial. E também tem o da consultoria, que é o @ Você com Propósito. Eu acredito muito que a gente pode chegar aonde a gente quiser, desde que a gente tenha a condição de qualificação e que a gente pague o preço da nossa escolha. Fiz muita terapia e quando eu digo pagar o preço da escolha, foi uma das coisas que mais eu aprendi. Às vezes a gente quer tanto, mas vou ter que sair de casa, mas vou ter que ler esse livro, mas vou ter que fazer esse curso, mas vou ter que pagar esse valor, vou ter que sair mais tarde do negócio. Então, assim, sim, se é isso que você quer, se é isso que você quer chegar, a gente tem que ter a clareza, em primeiro lugar, de onde a gente quer chegar e do preço que a gente tem que pagar por isso. Seja na área comercial, seja na área de gestão, seja na sua família.
inclusive, a gente também trazer a família para o nosso negócio, né? De a gente poder pensar aonde eu quero chegar e o quanto eu estou disposto a abrir mão de algumas coisas e o que eu não estou disposto a abrir mão, que é tão importante quanto. Eu acho que esse nosso papo aqui me trouxe muita reflexão sobre isso. Quero agradecer a vocês dois. A gente espera vocês. Posso fazer um pedido? Pode. Eu quero que tu leve o Theo e eu quero que tu leve também a Beatriz e o João? Vai ser desafiador. Sabe, para que eles possam te ver no Vivenciais. palco, para que eles possam ver o quanto tu inspira as pessoas, o quanto tu é incrível, porque às vezes a gente não tem essa oportunidade, né? Verdade. E eu tenho a oportunidade de levar meu filho e de ter esse feedback dele e os colegas na escola perguntar o que o teu pai faz, né? Imagina assim, o que a tua mãe faz? A minha mãe... Sabe que a Beatriz, ela já foi várias vezes em palcos comigo, até porque o nosso trabalho ele não é concreto. Então poder levar. Mas o João nunca foi, então vai ser muito bom. Vamos colocar eles sentados lá na frente, né? Vamos. Bom, o Theo já foi em visita comigo em imóvel, né? Já vivencia ali a minha realidade na imobiliária, então eu sempre procurei mostrar para ele, né, o meu trabalho. E vamos ver, vai ser um desafio, né? A gente precisa criar uma geração forte, né? E eu acredito muito nessa geração que está chegando aí. Então, a gente poder mostrar para eles o que fazemos, por que fazemos, né? E principalmente impactando assim, um lugar que é de entretenimento, de cultura e de arte, né? Que está sempre lotado de grandes shows nacionais ou internacionais, lotado de pessoas buscando conhecimento e tendo, né, pessoas incríveis no palco compartilhando tudo isso. Vai ser incrível. Convite aceito para mim, para eles, para todo mundo. Adorei. Tá bom. Karen, recado final para nossa turma. Recado aí. final, então, eu sou muito feliz no que eu faço, né? A gente concordo com a Helena e a gente tem que mulher pode estar onde quiser, né? Ser CEO, pagando o preço, né? Das escolhas. E eu gosto muito do meu trabalho que eu desenvolvo e a questão da rede de apoio, que é uma inerente à mulher ter comunidade, do networking, isso é muito importante na minha profissão. Em todas as profissões, então eu quero já deixar uma mensagem, né, para as mulheres do mercado imobiliário de Porto Alegre. Eu não posso, nem cabe, né, enumerar, mas tem tantas mulheres que eu me inspiro e admiro, que se destacam de uma forma absurda, né, tanto como corretoras, como nas construtoras. Então todas essas mulheres que eu me espelho e que eu convivo, tem pessoas maravilhosas, né, mulheres inspiradoras. E quero deixar um abraço, né, para todas e dizer então que o meu @ é Karen Docker, né, o meu Instagram. A gente vai colocar nos caracteres também, depois a galera pode seguir. E então vou estar presente no Mentes Brilhantes, vou estar assistindo a Helena com muito prazer, foi muito legal estar aqui presente contigo, te conhecer, fazer esse network, fazer essa conexão aqui contigo. E muito obrigada, Márcio, pela oportunidade de participar. Muito legal. A gente vem de uma escola que não nos ensina a empreender, né? Quando a gente começa a entender sobre empreendedorismo, quem tem essa veia, quem gosta de ter o seu negócio, a gente já passou por perrengue, já quebrou uma, já quebrou duas, já quebrou 3 vezes. Então poder criar esses ambientes, né, de conexão, de transformação, de capacitação e desenvolvimento, que é o que o Mentes Brilhantes faz, é o que tu faz, é o que tu transborda também para outras mulheres, que eu tenho certeza que tu inspira, trabalhando com alto padrão em Porto Alegre, que é um mercado super de luxo e as pessoas buscam essas inspirações. É muito louco, né? isso, a gente não tem noção, às vezes A eu não gente tenho não tem noção do impacto exato. que a gente causa e de pessoas que vêm, eu sei de pessoas que se inspiraram em mim para se tornar corretoras ou para trabalhar no mercado que eu trabalho. E isso que a gente fica naquela, mas eu, né? A gente se coloca numa posição de menor do que a gente realmente é. E que bom, né, Karen, que tu pode estar nesse papel, porque a gente também inspira as outras pessoas. Então, quando uma mulher alcança esse cargo, essa posição, quantas outras te olham e dizem assim, poxa vida, eu posso, se ela conseguiu. Então, acho que isso também, quando a gente vê essas CEOs crescendo, a quantidade de CEOs crescendo, a quantidade de mulheres em conselho, também inspiram as outras. Se uma pode, eu também posso. Que bom que você tá lá. A mulher também deixou de ser o caranguejo que vai empurrando para baixo. Vamos juntos. Vamos junto. Vamos juntos. Vamos conseguir, né? Então, da gente poder se sustentar e se apoiar. Não só CEO, mas tu enxergar uma mulher com sucesso na profissão e não só com sucesso sendo feliz, se destacando,
né? Perceber que aquilo está dando certo e isso já é inspirador. É a sororidade acontecendo. O meu medo e o ponto de atenção é as pessoas que vivem no automático, né? Elas fazem sem saber por que fazem e, enfim, sempre foi assim e elas não entendem o seu papel. Acho que no momento que tu te descobre, né? E aí sobre propósito, sobre autoconhecimento, entende qual é o teu papel no mundo, e mais uma vez falando aquilo tipo, e depois que eu me for, o que eu vou deixar, como que as pessoas vão lembrar de mim, começa a fazer sentido, tu te torna merecedor e merecedora, e aquilo que tu faz deixa de ser um fardo, né? E passa a ser uma alegria tu poder compartilhar com as pessoas. Conhecimento, conexões, ajudá-las a se desenvolver, ajudá-las a alcançar a prosperidade. E aí quando a gente fala de propósito, eu tenho falado muito nas empresas. Inclusive essa semana eu fiz uma palestra para Equatorial CE, para mais de 7 mil pessoas. E aí, o que é bacana, assim, tu entender, o colaborador entender o propósito da empresa, onde ela quer chegar, como que ela se posiciona, o que eles fazem, por que fazem, mas a empresa também entender o propósito do colaborador e ajudar o colaborador a conquistar os seus sonhos. Aquela menina que está lá começando agora como recepcionista, o que ela deseja na vida dela? O que ela quer ter? Porque com isso tu vai entender quais são as causas dela e ela vai entender a causa da empresa, porque assim, um exemplo, ninguém vai para uma guerra para matar ninguém. As pessoas vão para uma guerra, o exército, eles vão para a guerra para defender uma causa, uma bandeira. E aí eles acabam matando, mas pela causa e não por querer matar. Né? Então, assim, qual é a tua causa? O que tu defende? Qual é a tua guerra? Né? Fazer as pessoas, o teu time, os teus líderes entender a tua causa e entrarem na tua guerra é muito bacana. Então, inspirar isso nas pessoas, mas tem que ser uma troca, né? Tem que ser uma troca, né? A empresa olhar para o colaborador olhar para a empresa e alinhados, né? Todos para a mesma direção. Porque por mais complexo que seja um produto, um projeto, algo novo, eu sempre vou ter uma pessoa simples na ponta realizando. Seja alguém construindo um prédio, seja uma cozinheira, seja... Enfim, a gente sempre vai ter... E essa pessoa precisa entender a complexidade, a magnitude do seu pedacinho no todo. Então, essa transformação do propósito, do grande, do complexo, para que eu consiga me enxergar nisso tudo e também saber que essa empresa se preocupa comigo. Pertencimento, né? O quanto eu sou importante aqui fazendo uma coisa simples que seja, né? Mas o quanto eu sou importante fazendo isso. E a geração nova, ela é uma geração que é muito mais inspirada ainda pelo propósito. Se eu não tenho essa tradução do propósito da organização para mim e vice-versa, as pessoas deixam a empresa com muito mais facilidade, é uma geração mais volátil, uma geração mais líquida. Então eu preciso estar o tempo inteiro dando esses checks para que essa conexão se mantenha, para que esse match realmente seja mais fortalecido através do pertencimento, da motivação. Então, é ainda mais a geração dos nossos avós, dos nossos pais, tá feliz, trabalha, tá triste, trabalha, tá meia boca, trabalha, mas a geração que está chegando na organização, eles querem entender o caso de quê? O porquê que a gente está aqui? Eu fico, assim, abismado olhando meu filho, por exemplo, ele tá jogando no computador, falando com um colega no WhatsApp, num grupo, e prestando atenção em tudo que está acontecendo. Então, olha as habilidades, né, que esses jovens, ele tem 12 anos, que ele tem, que a gente não tinha no nosso tempo, né? Tu saía para jogar bola e voltava de noite e era isso. Então, hoje eles têm conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, prestar atenção em tudo, que são as habilidades femininas também, né, que o homem não tem. Então, assim, o quanto a gente pode esperar, né, dessa nova geração. E aí eu trago um ponto que o Jorge Gerdau trouxe no evento, que nós temos no Brasil a melhor mão de obra do mundo. Se a gente conseguir trabalhar no desenvolvimento da mão de obra brasileira, nós temos o melhor ativo do mundo, com a performance que as grandes empresas multinacionais têm. Mas a gente precisa o quê? Olhar para eles e desenvolvê-los, não só esperar deles, né? Ensiná-los, olha, faz assim, faz assado, se capacita, se desenvolve, traz eles para um próximo nível, não espera só que eles se desenvolvam, ajude, né, o colaborador a crescer através de um desenvolvimento de carreira, enfim, a causa, né, a cultura da empresa é importante, está claro, para que eles possam também se motivar a crescer ali dentro, né, enquanto intraempreendedores, né? Exato, de entender que aquele ali também pode ser um lugar em que eu possa ser feliz, que eu possa me realizar. Adorei, é verdade, bom, ele é uma grande inspiração. Com certeza, eu disse pra ele, eu tenho vontade de ser teu motorista, só para ver como que tu fala, como que tu liga, como que tu age,
Porque tem pessoas, isso, ele é tão fofo, né? Quase 90 anos, imagina todo Era assim, ó, eram as pessoas assim assistindo. toda uma história. É incrível. Encantador. E aí muitas pessoas a gente ouve falar sobre isso, né? Não, porque a próxima geração, Deus o livre, eles não querem nada com nada, eles querem isso, querem aquilo. Eu acho que totalmente ao contrário. A nova geração veio para resolver problemas que nós não resolvemos, né? O fato é como que a gente vai dar condições para eles, né, para desenvolvê-los, para chegar na idade de realmente assumir responsabilidades, entendendo, né, e muitas vezes a culpa é do pai e da mãe, porque tem a questão de fazer pelos filhos aquilo que eles poderiam fazer, né, e aí o Piaget fala muito sobre isso, né, Exatamente. se teu filho tem condições de tomar um copo de leite com um Nescau, né, Deixa ele fazer. sentado no sofá e deixa o copo ali do lado, tu vai lá, pega e bota na pia, não. Né? Se ele ainda não tem condições de preparar, pelo menos toma o teu Nescau, vai lá e bota o copo na pia. Já tem condições de lavar a louça? Lava o teu copo, sabe? Então, assim, vamos fazer eles aprender no dia a dia, né? Para que quando eles tenham outras responsabilidades muito mais importantes, eles entendam o que é uma responsabilidade e não só de, eu mandei um e-mail. Não, mas não é só mandar um e-mail. É saber se a pessoa recebeu e se o problema ou aquela demanda foi resolvida. Né? Contou agora isso e eu me lembrei de uma história quando eu estava na terceira ou quarta série, eu fui no banheiro e um colega meu foi no banheiro e me espiou fazendo xixi. Eu cheguei em casa arrasada e fui contar para minha mãe e ela disse, a gente vai na diretoria amanhã da escola. Eu disse, tu fala lá? Ela disse, não, eu não vou falar, eu vou contigo, mas quem vai falar vai ser tu. Eu digo, mas eu posso? Ela disse, claro. A minha mãe foi comigo, me acompanhou, mas eu fui a protagonista do processo. E aquilo... Depois, assim, ao longo da vida, aquela ação tão simples que ela teve comigo, mas que foi difícil para ela e para mim também, me fortaleceu para outras decisões, para outros momentos em que eu também tive que liderar, em que eu tive que enfrentar coragem, um diretor, um presidente, um dono de negócio, ou uma dona de negócio, uma presidente, uma CEO, em outras situações. Então, acho que é justamente a gente poder muscular a frustração, a lidar com a diversidade e a diversidade dos nossos filhos, que também vai fazer essa geração ser mais fortalecida. E a gente tem que fazer isso. É uma geração que a gente quer evitar, tudo dói. Tu quer compensar. Não acho dá, que tu quer compensar, né? Vamos lá. É a culpa. A gente tem cargos que acabam ocupando muito mais horas do nosso dia do que, enfim, pessoas que trabalham 8 horas por dia, né? Bate o ponto e vai para casa e curte e tá tudo certo. Então, assim, tem muita gente querendo compensar esse tempo a mais que trabalha na empresa por um mimo pro filho, né? Vai sair caro isso. Então, assim, o mimo é o carinho, é o amor, é o estar presente naqueles momentos que eles estão ali contigo, realmente estar ali. Mas um copo d'água, uma loucinha, um pano no chão, né? Vamos fazer, né? Então acho que é isso. Obrigado mais uma vez, Helena. Foi um prazer. É isso aí. É isso aí, gente. Adorei. Nos vemos no dia 6 de novembro, no Araújo Viana. Nos vemos lá. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Uma noite de muita transformação e poder compartilhar aquilo que a gente mais gosta, né? Conhecimento, sabedoria e poder ajudar as pessoas aí a cada vez ter uma vida mais próspera. Quero ver o mercado imobiliário em peso, né? Isso aí, no dia 6 de novembro. E a mulherada, né? E a mulherada, o pessoal de RH, ansioso para se desenvolver, para trabalhar, enfim, amei. Muito obrigada. É isso aí. Tamo junto, até mais, até o próximo capítulo, episódio do Pode Ser Brilhante.